Então, olá pessoal, ó, Química do Luiz na área, tá? Hoje nós vamos estudar o conteúdo chamado molaridade ou concentração molar, tá? O que seria essa molaridade ou concentração molar? Nada mais do que o cálculo da concentração em mol por litro, tá? Então aqui vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma solução de bateria, tá? Uma solução de bateria. Uma solução de bateria, ela tem essa fórmula aqui, ó. H2SO4, tá? Daqui a pouco a gente volta nela. Imagina o seguinte, ó, que eu coloco 245 gramas de solução de bateria, né? Que é esse H2SO4, tranquilo? Vamos dar uma circulada nele aqui embaixo, ó. Coloquei 245 gramas dele, certo? E depois eu adicionei H2O, tá? 500 até completar 500 ml. Tranquilo? Então formei uma solução de bateria aí, tá? O ácido sulfúrico em contato com a água. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, utilizar, pessoal, é descobrir a massa da tabela periódica dessa formulinha aqui, ó, do H2SO4. Então, nessa fórmula H2SO4 aí, ó, nós temos hidrogênio, nós temos enxofre, né? Então, ó, hidrogênio, que é o H, nós temos o enxofre, que é o S, e nós temos oxigênio, que é a letra O, tá? Olhando lá na tabela periódica, ó, a massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16, tá? Esses valores aqui de vermelho eu peguei da tabela periódica, tranquilo? Então vamos prosseguir. Agora vamos fazer o seguinte, ó, agora nós vamos multiplicar por esses números aqui, ó. O hidrogênio, ó, eu vou multiplicar por 2, então aqui é vezes 2. O enxofre está sem número aqui, ó, do lado direito dele, nós vamos considerar 1, tá? Então multiplica por 1. E o oxigênio, eu tenho 4 átomos de oxigênio, então nós vamos multiplicar aí por 4, tá? Com isso, nós vamos ficar o seguinte, ó. 1 vezes 2 vai dar 2. 32 vezes 1 dá 32. E 16 vezes 4 dá 64, tá? Então ficamos aí com 2, 32 e 64. Feito isso, ó, nós vamos somar para poder obter o total, tá? Nós vamos somar 2 mais 32 mais 64, tá? Isso aqui vai dar um total, ó. Massa total dele vai ser 98 gramas por mol, tá? Então nós calculamos aí, ó, a massa molar, que é a massa da tabela periódica, conteúdo que nós estudamos no quarto bimestre do ano passado, tranquilo? Agora nós vamos para o cálculo da concentração em mol por litro. Existem duas maneiras de fazer, pessoal. Ó. Nós podemos fazer por regras de 3 e nós podemos fazer por fórmulas, tá? Então aqui, ó, nós vamos resolver primeiramente aqui por regra de 3. Então vou colocar assim, ó. Vamos colocar assim, ó, cálculo por regra de 3, tá? Então, como que ficaria esse cálculo por regra de 3, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, tá vendo essa massa que nós encontramos aqui, ó, no último cálculo, 98 gramas por mol? Então, nós vamos resolver ela em dois passos. Vou colocar aqui o primeiro passo, ó, tá? Vamos pegar essa massa aqui, que é o 98 gramas por mol. Vamos escrever assim, ó, 98 gramas estão em 1 mol. Tranquilo? Mas no exercício ali, nós utilizamos 200, na solução ali, ó, eu utilizei, deixa eu só subir aqui um pouquinho para ficar melhor. Na solução ali, eu utilizei 245 gramas, tá? Então, nós vamos colocar assim, ó, 245 gramas. 245 gramas, nós vamos encontrar x mol, tá? Como que nós resolvemos isso aqui? Nós resolvemos a regra de 3 multiplicando cruzado, tá? Então vai ser 98x vezes x e 245 vezes 1. Vai ficar assim, ó, 98x
x igual a 245 vezes 1, que vai dar 245, tá? X igual. Então aqui, ó, o 98, deixa eu só escrever melhor aqui. O 98, pessoal, ele está multiplicando, ó, 98. Eita, não tá fácil não, 98. Ixi, Maria, 98 vezes x, ó. O 98 ele está multiplicando. Vou até passar um marca-texto aqui, ó. 98 está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo 245. Então vai ficar 245, aí o 98 vem aqui para baixo aqui, tá? Subindo aqui, ó, nós vamos chegar num x igual a 2,5 mol, tá? Agora nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é o seguinte, ó, vou passar aqui. Segundo passo. Segundo passo, nós vamos pegar esse 2,5 mol aqui que nós acabamos de calcular. 2,5 mol, certo? Essa quantidade aqui, vamos voltar lá, ó. Ela foi usada em quanto de água? Vou até marcar aqui, ó. Foi usada em 500 ml, tá? Então vamos voltar lá. 500 ml de água. Então 2,5 mol, eles estão em 500 ml de água. Só que o cálculo aí é concentração em mol por litro. Então nós precisamos calcular em litros, tá? Só que aqui eu não posso colocar litros, ó, porque em cima eu coloquei ml, tá? Então vamos transformar aí litros para ml, é 1000 ml, tá? Então vou colocar aqui, ó, separadinho aqui de outra cor, ó. Esse 1000 ml é porque nós precisamos calcular em 1 litro, tá? Em 1 litro. Como aqui em cima está ml, aqui embaixo eu tenho que colocar ml. Então por isso que eu, ao invés de colocar 1 litro, eu coloquei 1000 ml. E aqui, ó, embaixo 2,5, nós vamos colocar mol, tá? Com isso, ó, outra regrinha de 3, também multiplica cruzado, tá? Multiplicando cruzado aí vai ficar 500x, né? Vou fazer aqui embaixo, ó, 500 vezes x eita, não tá fácil não, hein? Com calma, Luiz Carlos. 500, isso, ó, 500 vezes x igual a 2,5 vezes 1000. Muito bem, agora sim. Agora x igual 2,5 vezes 1000. Vamos colocar direto aqui o resultado. Vai dar 2.500, tá? Agora, o 500 aqui está multiplicando, ó, nós passamos ele dividindo. Então, ele vem aqui para baixo do 2.500. Vai ficar 2.500 dividido por 500. Nós podemos fazer aqui, para simplificar, nós podemos cortar os zeros. Ó. 2 zeros daqui, de baixo eu corto com 2 zeros de cima. Sobrou 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5, né? Então, nós chegamos ao resultado aqui de quanto? De 5. Vai ser 5 o quê, pessoal? Ó, vai ser 5... Eita, não tá fácil fazer 5 não, hein? Vai ser 5... Agora vai. 5 mol por litro, tá? Então, nós chegamos aqui na resposta final. Calculando por regra de 3. O cálculo por regra de 3, pessoal, ele é bom que você não precisa ficar decorando, ó, você só usou as relações, tá? Só que perceba o seguinte, ó, o cálculo por regra de 3, ele ficou um pouco grande aqui, né? Nós podemos fazer de outra maneira, que é por fórmula, tá? Por fórmula, ele vai ficar mais rápido, tá? E mais fácil de fazer. O ponto negativo é que você tem que estar decorando a fórmula, né? Tá? Então vamos fazer agora o cálculo. Fazer o cálculo aí, ó, cálculo por fórmula.
tá? Cálculo por fórmulas. Então vai ficar o seguinte, ó. Primeira fórmula que eu vou passar para vocês aqui, deixa eu só subir aqui um pouquinho. Primeira fórmula que eu vou passar aqui para vocês é essa daqui, ó. Que é a mais utilizada, tá? Molaridade. É importante fazer esse M com essa perninha aqui para poder diferenciar, tá? Não vão fazer minúsculo, não vão fazer maiúsculo normal, não. Faz com essa perninha aqui mesmo. A massa, agora esse M que faz minúsculo, dividido pela massa molar. Agora esse faz maiúsculo. Ó. Pode ver que tudo é M, tem que fazer os 3 M diferentes, tá? Senão vai dar errado aí na fórmula. Vezes o volume, tá? Nós temos essa primeira formulinha aqui. Tá? Primeira formulinha aqui. Nessa formulinha aqui, ó, o que nós vamos utilizar? Primeira coisa aí, ó, essa molaridade aqui, ó, essa molaridade aqui, ó, ela precisa estar expressa em, isso aqui vai ser o mol por litro. Essa massa aqui de cima vai estar expressa em gramas. Essa de baixo aqui, ó, é a massa da tabela periódica, ela vai estar periódica, tá? Ela vai estar expressa em gramas por mol. Vou colocar um parênteses aqui para vocês não esquecerem, ó. Isso aqui vai ser, parênteses não, puxar um coisinho aqui, ó. Isso aqui vai ser a massa da tabela periódica. Tá? Não confunda. A massa de cima é a massa utilizada, a da minúscula, e essa daqui da maiúscula é a massa da tabela periódica. E o meu volume aqui, ó, ele precisa estar expresso em litros, tá? Então, colocar aqui, ó, ele vai estar expresso em litros. Então, isso aqui é uma das fórmulas, tá? A outra fórmula aí, muito utilizada, é essa daqui, ó, ou... Muito não, essa primeira é a mais utilizada, a outra é menos utilizada, tá? Então, aqui vai ficar ou... Essa outra aqui, ó, molaridade vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume, tá? Então, nós podemos utilizar essas duas aqui para calcular a molaridade. Concentração em mol por litro. Aí que é a mesma coisa, ó, esse M aqui vai ser expresso em mol por litro. Esse N aqui vai ser expresso em mol. E o V aqui vai estar expresso em litros, tá? Professor, como que eu sei qual das duas fórmulas eu vou utilizar? Ó, vejam bem, ó. Quando o exercício passar gramas, vai ser essa primeira aqui. Quando o exercício utilizar só o mol, vai ser essa segunda, tá? Então, essa aqui é uma dica. Agora, vamos aplicar aplicar na prática, tá? Vamos pegar o mesmo exemplo aí, ó. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, nesse exemplo aí, ele usou 245 gramas, tá? De ácido sulfúrico. Como ele usou gramas, nós vamos utilizar essa formulinha aqui, ó, a primeira, que tem o gramas aqui, tá? Então, deixa eu só subir aqui um pouquinho, ó. Então, puxando essa formulinha primeira aí, ó, aqui para baixo, ó. Molaridade vai ser a massa dividido pela massa molar vezes o volume, tá? A molaridade aí eu vou descobrir. A massa aí que ele utilizou foi 245 gramas. A massa molar que nós calculamos lá em cima, bem no início da nossa aula, massa molar, massa da tabela, foi 98 gramas, vezes o volume. Cuidado aqui, ó. O volume, ele precisa estar expresso em litros. Como ele passou aí 500, vou anotar aqui, ó, o volume que ele utilizou aí foi 500 ml, né, ó. Nós precisamos transformar esse volume, tá? Como é que nós transformamos ele para litros? Divide por 1000. Então, 500 dividido por 1000 vai dar um volume de meio litro. Então, eu coloco aqui, ó, meio litro.
Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar molaridade igual a 245. Agora eu vou resolver aqui embaixo. 98 vezes meio dá 49. Então eu cheguei aqui com a minha molaridade, ó, vai dar 5. Vai dar 5, né? Deixa eu só apagar aqui e fazer melhor. Vai dar 5. Eita, não tá, tô com dificuldade de escrever o 5, mas é tudo bem. Vamos com calma que ele sai, ó. 5, a pressa inimiga da perfeição. 5 mol por litro, tá? Então veja o seguinte, ó, deu o mesmo resultado, ó, de como quando você resolve por regra de 3, ó. Só que o cálculo é muito menor do que por regra de 3, ó. Nem se compara, tranquilo? Então agora nós vamos o seguinte, ó, passar mais uma dica aqui para vocês, ó. Esse 5 mol por litro, ele pode vir escrito no exercício assim, ó. Ou 5, aí o M grandão, tá? O que esse M grandão significa aqui, ó? Puxar aqui, ó. O que esse M grandão significa? Quando aparecer 5M, significa molar, tá? 5 molar. Ou seja, 5 mol por litro, tá? Então ele pode vir escrito dessas duas maneiras. Então se aparecer 5M, significa 5 molar, que é a mesma coisa que 5 mol por litro. Tranquilo? Vou passar aqui um pouquinho. Então agora, ó, imagine o seguinte, ó. Vou colocar aqui de preto. Imagine o seguinte, ó, que eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução de sulfato férrico, tá? Ou sulfato de ferro 3. E essa solução, ela está com uma molaridade de 2 mol por litro, tá? Agora o seguinte, ó, o que nós vamos fazer aí, ó? Imagine que nós vamos fazer um cálculo aqui, ó. Vamos pegar essa solução aqui que eu passei, tá? E nós vamos fazer um cálculo aí para ela. O cálculo vai ficar assim, ó. Calcule então, ó, calcule a concentração dos íons, tá? Calcule a concentração dos íons, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Deixa eu subir aqui um pouquinho, ó. Vamos pegar essa formulinha que ele passou aqui, ó. Fe2SO4, 3, tá? Eu vou puxar ela para cá, ó. Vai ficar assim, ó. Fe2 SO4 3. Tá? Nós vamos dissolver essa solução em água, tá? Ela vai sofrer ionização, tá? Quando ela sofre ionização, ela vai por que é chamada ionização? Porque ela vai formar os íons dela, tá? Ela vai formar aqui o Fe, tá? O que nós vamos fazer aqui, ó? Esse número 3 aqui, ó, que tá aqui embaixo, ó, ele vem para cá, ó, para cima junto do Fe, tá? Então por isso que eu vou colocar o 3 aqui em cima, tá? E o da esquerda sempre vai ser positivo, então fica 3 mais. Aí mais SO4, agora o seguinte, ó, fazer até de outra cor para não confundir, ó. Esse número 2 aqui, ó, ele vem para cá, ó, para cima aqui, ó. Então ele vai ficar, esse número 2 vai vir para cá, ó. E o da direita sempre vai ser negativo, então por isso fica 2 menos, tá? Então nós sofremos a ionização aí.
Feito isso, nós precisamos agora balancear, ó. Para balancear, nós vamos fazer o seguinte, vou colocar de preto, ó. Eu tenho aqui 1 mol do sulfato de ferro 3, certo? Nesse 1 mol aqui, ó, eu utilizei quantos de ferro? Eu utilizei 2. Então, eu venho aqui, ó, na frente do ferro e coloco 2. E o SO4, eu estou utilizando ele quantas vezes? Eu estou utilizando ele 3 vezes, tá? Então, venho na frente do SO4 e coloco 3. O que nós ficamos aqui, ó? Como é que eu tenho 1 antes, eu fiquei com 1 mol dessa solução. Deixa eu apagar aqui. 1 mol, né? Então, nós ficamos aqui com 1 mol para 2 mols do ferro para 3 mols do sulfato, do SO4. O que nós vamos pegar agora? Ó, vou ter que colocar de outra cor aqui. Nós vamos pegar agora, vou fazer de roxo. Nós vamos pegar agora a molaridade aqui, ó, do sulfato de ferro 3, ó, desse aqui. Certo? Ó, coloque embaixo dele, ó. Quanto que eu tenho aqui dele? Ó? Eu tenho 2 mol por litro. O que eu vou fazer agora aqui, ó? Para colocar embaixo aqui do Fe3+, nós precisamos ver aqui a quantidade que ele tem, ó. Quanto que é a quantidade que ele está tendo aqui, ó? Tem 2 mol. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vai dar 4. Então, aqui embaixo, ó, vai ser 4 mol por litro. Tranquilo? Certo? Ó, eu estou pegando esse primeiro aqui, ó, 2 mol por litro. E estou fazendo vezes esse aqui, ó, colocar o X aqui. Tranquilo? Agora, eu vou pegar esse 2 mol por litro aqui, ó, vou fazer vezes esse outro aqui, ó, vezes esse. Então, 2 vezes 3 vai dar quanto, pessoal? 2 vezes 3 vai dar 6. Então, aqui eu cheguei a 6 mol por litro, tá? Para terminar aqui, nós podemos escrever o seguinte, ó. Essas concentrações, eu esqueci de falar lá do outro, né? Mas não tem nada não. Essas concentrações eu posso escrever assim, ó. Quando eu coloco um colchetes, esse colchetes aqui, ele significa concentração, ó. Então, concentração de Fe3+, quanto que deu aí de resposta? Deu 4 mol por litro. E a concentração, que é a concentração dos íons, né, que ele pediu para fazer, né? Então, estou fazendo aqui, ó, concentração do Fe3+, deu 4 mol por litro. E a concentração do SO4 ela deu 6 mol por litro. Tranquilo? Então, nós chegamos na resposta, tá? O que eu falei que eu esqueci de fazer? Ó? Aqui, ó, eu poderia ter escrito esse exemplo aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, em colchetes também, ó. A concentração de H2SO4 ela foi igual, quanto que deu o resultado ali? Ela deu 5 mol por litro, tá? 5 mol por litro. Então, eu posso escrever dessas maneiras, tá? Tranquilo, bons estudos a todos e até mais.